As cefalosporinas são substâncias que constituem uma classe de antibióticos, medicamentos usados no tratamento de infecções bacterianas, formadas por dois anéis, o beta-lactâmico e o de hidrotiazina. Estão entre os antimicrobianos mais prescritos na prática clínica atual por conta de seu amplo espectro, baixa toxicidade, facilidade de administração e perfil farmacocinético favorável. Cefalosporinas de primeira geração. São muito ativas contra gram-positivos, incluindo pneumococos, streptococcus e estafilococcus. As cefalosporinas não são ativas contra cepas de estafilococos resistentes à meticilina. Esse grupo inclui o cefadroxil, a cefazolina, a cefalexina, a cefalotina, a cefapirina e a cefradina. Cefalosporinas de segunda geração. Em geral, as cefalosporinas de segunda geração mostram-se ativas contra micro-organismos afetados pelas drogas de primeira geração, mas possuem cobertura ampliada contra micro-organismos gram-negativos. Os membros do grupo incluem o cefaclor, a cefuroxima, o cefamandol, o cefonicida, o cefiprozil, o loracarbef e a ceforanida. Trata-se de um grupo heterogêneo de fármacos com acentuadas diferenças individuais na atividade, farmacocinética e toxicidade. Os agentes de terceira geração incluem a cefoperazona, a ceftazidima, a cefotaxima, a ceftriaxona, a cefixima, a cefpodoxima proxetil, a cefditorem pivoxil, a ceftibuteno e a moxalactama. Cefalosporina de quarta geração. A cefepima é exemplo de uma denominada cefalosporina de quarta geração. É mais resistente à hidrólise por beta-lactamases cromossômicas. A cefepima é depurada pelos rins e possui meia-vida de 2 horas, e suas propriedades farmacocinéticas assemelham-se muito àquelas da ceftazidima. A cefepima apresenta boa atividade contra a maioria das cefas de streptococcus resistente à penicilina. Mecanismo de ação. As cefalosporinas estão entre os agentes antimicrobianos que inibem a síntese da parede celular bacteriana. Como se sabe, a integridade da parede celular é essencial para o crescimento e desenvolvimento bacteriano. Tanto as bactérias gram-positivas quanto as gram-negativas apresentam na parede bacteriana camadas de uma substância chamada peptidoglicano. O mecanismo principal de inibição da síntese da parede bacteriana ocorre no nível da reação de transpeptidase, durante a fase final da biossíntese do peptidoglicano. Ao lado esquerdo, nós encontramos as bactérias gram-positivas. Ao lado direito, nós encontramos as bactérias gram-negativas. Farmacocinética é o estudo do movimento de uma substância química, em particular, um fármaco, no interior de um organismo vivo. Na absorção, todo fármaco precisa chegar à corrente sanguínea para haver efeito, e é por meio da absorção que esse processo acontece, podendo acontecer através da via oral, cutânea, subcutânea, muscular, respiratória e retal. A forma mais convencional de absorção é a partir do intestino delgado. A distribuição é a mudança do medicamento da circulação sanguínea para o tecido. No processo de distribuição, há a forma livre, quando está apenas o medicamento cursando livremente pelos vasos capilares, e a forma ligada é quando o medicamento está junto a uma proteína transportadora que fará que o medicamento aumente o seu tamanho e impedindo a passagem dos vasos capilares. A metabolização é quando o fármaco é transformado em outra substância, na maioria dos casos, através da ação de enzimas. O processo ocorre comumente no fígado, rins, pulmões e tecidos nervosos. O metabolismo acontece para que a substância seja eliminada posteriormente pelo organismo. Na excreção, esse processo ocorre quando o fármaco já está pronto para ser expelido no organismo. É a saída do medicamento do organismo através de diferentes vias. O modo mais convencional é através dos rins, porém,
também podem ser excretados através de pulmões, das fezes, através das lágrimas, suor, saliva e suco biliar. Primeira geração. A cefalexina, a cafradina e o cefadroxil são absorvidos em graus variáveis pelo intestino. Em geral, a concentração na urina é muito elevada. Entretanto, na maioria dos tecidos, os níveis são variáveis e geralmente inferiores aos do soro. A excreção é efetuada principalmente por filtração glomerular e secreção tubular na urina. Os agentes bloqueadores da secreção tubular, como por exemplo a probenecida, podem aumentar significativamente os níveis sérios desses agentes. E em pacientes com comprometimento da função renal, é necessário reduzir a posologia. A cefazolina é a única cefalosporina de primeira geração administrada por via parenteral, que ainda está em uso geral. A cefazolina também pode ser administrada por via intramuscular e a excreção ocorre por via retal e deve-se efetuar um ajuste das doses em caso de comprometimento da função retal. Segunda geração. O cefaclor, a cefuroximaxetil, o cefprozil e o loracarbef podem ser administrados por via oral, à exceção da cefuroximaxetil. Esses fármacos não são previsivelmente ativos contra pneumococos resistentes à penicilina. Devem ser utilizados com cautela ou até mesmo não devem ser utilizados no tratamento de casos suspeitos ou comprovados de infecção pneumocócica. O cefaclor é mais sensível à hidrólise pela beta-lactamase quando comparado com outros agentes, sendo a sua utilidade correspondente diminuída. Existem diferenças acentuadas entre os fármacos quanto à sua meia-vida, ligação às proteínas e intervalo entre as doses. A cefonicida liga-se fortemente às proteínas, uma característica que foi apontada como causa de falhas do tratamento de infecções estafilocócicas graves. Em geral, a injeção intramuscular é excessivamente dolorosa para ser utilizada. É necessário ajustar a posologia na presença da insuficiência renal. Terceira geração. As cefalosporinas de terceira geração penetram satisfatoriamente nos líquidos corporais e tecidos e a excreção de alguns fármacos já citados atingem níveis do líquido cefalorraquidiano suficientes para inibir a maioria dos patógenos, incluindo bastonetes gram-negativos, exceto talvez pseudomonas. A excreção da cefoperazona, a excreção da ceftriaxona ocorre principalmente através do trato biliar, não havendo necessidade de nenhum ajuste posológico na insuficiência renal. Os outros fármacos são excretados pelos rins e, por conseguinte, exigem ajuste posológico na presença de insuficiência renal. Fatores que podem influenciar os processos farmacocinéticos. Fatores relacionados ao paciente: idade, sexo, tabagismo, consumo de álcool e uso de medicamentos. Estados fisiopatológicos: anemias, disfunção hepática, doenças renais, insuficiência cardíaca, infecção, queimadura e febre. Usos clínicos. Primeira geração. As cefalosporinas de primeira geração raramente constituem os fármacos de escolha para qualquer infecção. As drogas orais podem ser utilizadas no tratamento de infecções de vias urinárias, pequenas lesões estafilocócicas ou pequenas infecções polimicrobianas, como celulites ou abscessos em tecidos moles. Todavia, não se deve confiar nas cefalosporinas orais para o tratamento de infecções sistêmicas graves. A cefazolina penetra satisfatoriamente na maioria dos tecidos. Trata-se da droga de escolha para profilaxia cirúrgica. As cefalosporinas de segunda e terceira geração não oferecem nenhuma vantagem para a profilaxia cirúrgica. A cefazolina pode ser um fármaco de escolha em infecções para quais constitui a droga menos tóxica. A cefazolina constitui uma alternativa das penicilinas anti-estafilocócicas para pacientes que são alérgicos a penicilinas.
Segunda geração. As cefalosporinas de segunda geração, por via oral, mostram-se ativas contra H. influenzae e Brianmella catarrhalis, produtores de beta-lactamase, e têm sido principalmente utilizadas no tratamento da sinusite, otite ou infecções das vias respiratórias inferiores, nas quais esses micro-organismos desempenham um importante papel. Em virtude de sua atividade contra anaeróbicos e cefoxina, o cefatetano ou ceftametazol podem ser úteis em infecções anaeróbicas mistas, como peritonite ou diverticulite. Terceira geração. As cefalosporinas de terceira geração são utilizadas no tratamento de uma ampla variedade de infecções graves por micro-organismos resistentes à maioria dos outros fármacos. A ceftrixona e a cefaxima constituem as drogas de primeira linha no tratamento da gonorreia. Em virtude de sua penetração no sistema nervoso, as cefalosporinas de terceira geração podem ser utilizadas no tratamento de meningite, incluindo meningite provocada pneumococos, meningococos, H. influenzae e bastonetes gram-negativos entéricos sensíveis, mas não por listeria monocitogenes. Quarta geração. Pela sua atividade anti-pseudomonas e contra diversos micro-organismos gram-negativos, é utilizada em infecções relacionadas à assistência à saúde, como pneumonias, infecções do trato urinário, pele e partes moles, corrente sanguínea, meningites por bacilos gram-negativos. Efeitos colaterais. Alergia. As cefalosporinas têm a capacidade de sensibilizar o indivíduo, podem desencadear uma variedade de reações de hipersensibilidade, de que são idênticas às das penicilinas, incluindo anafilaxia, erupções cutâneas, nefrite, granulocitopenia e anemia hemo. Toxicidade. A irritação local pode produzir dor intensa após a injeção intramuscular e tromboflebite após injeção intravenosa. Foi demonstrada ocorrência de toxicidade renal, incluindo nefrite intersticial e o mesmo necrose tubular, exigindo a retirada da cefalosporina para o clínico. Superinfecção. Muitas cefalosporinas de segunda e terceira geração se mostram ineficazes contra micro-organismos, especialmente estafilococos e enterococos, resistentes à meticilina. Durante o tratamento com esse fármaco, é comum a proliferação desses micro-organismos, bem como fungos, podendo liberar ao desenvolvimento de superinfecções. Principais interações medicamentosas. Um aumento da incidência de nefrotoxicidade foi relatado após a administração concomitante de antibióticos cefalosporínicos e aminoglicosídeos. A probenicida aumenta as concentrações de cefalotina e pode aumentar os riscos de toxicidade. Mecanismo de resistência. O primeiro mecanismo é a inativação do antibiótico pelas beta-lactamases. O segundo mecanismo é as alterações conformacionais das proteínas ligadoras de penicilina. O terceiro mecanismo é a redução da permeabilidade da parede celular. E o quarto mecanismo é a presença de uma bomba de efluxo do antibiótico.